O homem e a razão. Fala para vocês, desde esta sede patriarcal, Samael a um Veor. Queridos irmãos gnósticos, vamos hoje tratar sobre o homem e a razão. A maior parte dos seres humanos que povoam atualmente a face da Terra, somente possuem um racionalismo subjetivo, ainda não desenvolveram em si mesmos a razão objetiva. É bom que vocês entendam que a razão subjetiva tem por fundamento os dados sensoriais. Elabora seus conceitos de conteúdo com os dados proporcionados pelos sentidos. É urgente que vocês entendam que a razão objetiva tem por fundamento os dados da consciência. A razão subjetiva resulta demasiado pobre, achase completamente presa pelos 5 sentidos. Os conceitos de conteúdo elaborados mediante as percepções sensoriais externas resultam demasiado pobres. Nada pode saber o racionalismo subjetivo sobre o real, sobre a vida, sobre a morte, sobre aquilo que é a verdade. Se os conceitos de conteúdo unicamente podem ser elaborados pelos dados proporcionados pelos sentidos externos, inquestionavelmente terá sempre um círculo dentro do qual se moverá. Este círculo vicioso é o mundo tridimensional de Euclides. Como poderia a razão subjetiva saber algo sobre o real, sobre algo que não pertença aos sentidos sensoriais externos? De que forma poderia conhecer o real? O que pode saber a razão subjetiva sobre os mistérios da vida e da morte, sobre a alma, sobre o ser? Já Dom Emmanuel Kant, o filósofo de Königsberg, demonstrou claramente que a razão subjetiva nada pode saber sobre Deus e sobre a verdade, e é óbvio, se seu racionalismo se fundamenta nos dados aportados pelos sentidos, inquestionavelmente, tem que se mover dentro da órbita dos sentidos, jamais poderia sair dessa órbita. Se alguém quer saber algo mais, se alguém tenta saber o que é a verdade, se alguém quer conhecer os mistérios da vida e da morte, aquilo que está além da região tridimensional de Euclides, é claro que terá que desenvolver em sua constituição psíquica interior a razão objetiva. Assim, pois, convém que reflitam claramente os que escutem esta gravação. Quem não possui a razão objetiva, é exclusivamente máquina automática encarregada de assimilar, transformar e retransmitir as camadas interiores da Terra, as energias planetárias. Porém, quem já possui a razão objetiva, escapase a esta lei, converter-se de fato em indivíduo sagrado. A razão objetiva baseia seus funcionalismos nos dados que a essência proporciona. É bom saber que na essência estão as partículas de dor de nosso Pai que está em segredo. Se essas partículas são usadas sabiamente, podemos, mediante elas, despertar consciência. Na essência está a religião, a sabedoria, o Buda e em geral, todos os dados que precisamos para nos orientarmos no caminho da revolução da consciência. Quando a razão objetiva se desenvolveu, esses dados podem, então, ser plenamente compreendidos pela humana personalidade. Quem não desenvolveu a razão objetiva, em si mesmo, também não é capaz de compreender os dados depositados na essência. Assim, pois, é conveniente saber que a razão objetiva se alimenta, certamente, com os dados da essência e com os intuitos que vêm dos mundos superiores. Em tempos antigos, os lêmures tiveram desenvolvida a razão objetiva. Muita gente na Atlântida também possuiu tal tipo de razão. Os homens da época polar e os hiperbóreos, obviamente, possuíram a razão objetiva. É lamentável que por esta negra idade do Kali Yuga, sejam muito poucos os que tenham desenvolvido em sua natureza interior a razão objetiva. O racionalismo subjetivo está na moda, é o que predomina por estes tempos. O racionalismo subjetivo forma as personalidades Kaukianas, entenda-se por personalidades Kaukianas essas personalidades pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas, estes pseudocientistas da época moderna com toda a classe de sabichonices e tolices. Nunca havia havido tantas trevas como nesta época do Kali Yuga. Os poucos que desenvolveram a razão objetiva, de fato têm acesso à ciência pura. Distinga-se entre o pseudocientifismo desta época do Kali Yuga e a ciência pura. As personalidades Kaukianas, os sabichões da Torre de Babel, os gênios do racionalismo subjetivo, jamais teriam acesso à ciência pura. Como exemplo do que é a ciência pura em plena oposição com o pseudocientifismo ultramoderno, vemos o seguinte: os cientistas da Torre de Babel lançam ao espaço seus foguetes, artefatos péssimos, impulsionados por combustível líquido e fazendo proezas de circo. Logram no fim, os chamados astronautas desembarcar na Lua.
Eis aí o produto do racionalismo meramente subjetivista. Um exemplo de ciência pura. Temos nós as naves interplanetárias impulsionadas por energia solar. Não se precisa nessas naves do combustível líquido. Viajam a velocidades mais rápidas que a da luz, de galáxia em galáxia. Tampouco se necessitam ali aventuras de circenses como as dos famosos astronautas, russos e estadunidenses. Nem nada pelo estilo. Isto pertence, como já disse, à ciência pura e à razão objetiva. Olhando isto, pois, em plena confrontação lógica, vemos, do lado do racionalismo subjetivo, os foguetes de circenses, e do lado da ciência pura e da razão objetiva, encontramos nós as naves dos extraterrestres. Quando alguém fala de naves dos extraterrestres que viajam de galáxia em galáxia, muitos céticos sorriem incrédulos. No entanto, já um célebre doutor da NASA foi levado numa dessas naves e escreveu um livro que está em circulação. O que estamos dizendo tem, pois, plena confirmação oficial. Os homens do racionalismo subjetivo pretendem inventar soros para alongarem a vida, mas jamais lograram imortalizar a ninguém. Homens tão famosos como Eisenhower, Stalin e muitos outros, morreram rodeados por grandes cientistas, por grandes médicos. Esses são os milagres do racionalismo subjetivo. Em troca, por oposição, os homens da ciência pura, os grandes alquimistas da Idade Média e de todos os tempos, mediante sua famosa pedra filosofal, tão mal compreendida, tão incompreendida pelas pessoas ultramodernas, lograram e logram sempre o famoso elixir da longa vida, com o qual podem viver, realmente, durante milhões de anos. Estamos afirmando algo que fará sorrir naturalmente as pessoas do racionalismo subjetivo. Eles, tais pessoas, jamais poderiam aceitar tais afirmações, nunca poderiam dar-lhes cabida em seu cérebro, pelo fato mesmo de estarem embaladas dentro do círculo vicioso dos raciocínios subjetivistas. Para poder dar entrada a estas classes de ideias no cérebro, precisase ter saído, de verdade, de dentro da garrafa essa dos raciocínios meramente subjetivos. Assim, pois, por simples confrontação lógica do ser, vemos nós os dois tipos de raciocínio, subjetivo e objetivo, em franca oposição. Também, é claro, que existe a lógica meramente formal referente ao racionalismo subjetivista, e a lógica superior. Esta última foi devidamente codificada por Ouspensky, em seu famoso livro intitulado Tertium Organum, o terceiro cânone do pensamento. A lógica superior jamais poderia ser aceita pelos sequazes do racionalismo subjetivo, porém fundamentada nos mesmos dados da consciência. Quando nós analisamos todos estes aspectos da mente, por simples dedução lógica temos que aceitar os diversos níveis do ser. Haverá gente que entenderá estas ideias e haverá gente que nunca as tem entendido e jamais as entenderá. É claro, no caminho da existência há de tudo, não poderíamos nunca negar que há 7 níveis do ser, que há 7 classes de gente, 7 classes de homens, usando a palavra homem nos 4 primeiros casos de forma meramente convencional e como para não ferir susceptibilidades. Assim como existem os centros intelectual, emocional, motor, instintivo e sexual, assim também existem distintas classes de homens. Alguns terão seu centro de gravidade no instinto, outros o terão fixado no cérebro motor, ou centro motor, outros no emocional, e alguns mais na mente, etc., etc., etc. Não há dúvida de que o sujeito meramente instintivo, move-se de uma forma, poderíamos dizer, quase unidimensional, que vai do agradável ao desagradável, e isso é tudo. Essa classe de gente obviamente não gosta de nada que possa lhes danificar a comodidade, só anseiam seus prazeres agradáveis. O segundo nível podemos encontrar em pessoas completamente emocionais. Ditas pessoas se desenrolam claramente no mundo das emoções inferiores, não entendem de raciocínios, sua vida é sentimental. A terceira classe de gente pertence ao nível meramente intelectivo ou intelectual. São pessoas cujo centro de gravidade está no cérebro, no intelecto, possuem a razão subjetiva, não desenvolveram a razão objetiva. Dificilmente poderiam romper o círculo vicioso do intelecto, querem submeter todas as coisas do universo a silogismos, isilogismos, ou prosilogismos, a métodos dedutivos e indutivos, a processos analíticos fundamentados exclusivamente no místico sensorial. Jamais entenderiam algo que se saísse do círculo do conceptualismo subjetivo.
Como quer que seus raciocínios se baseiam nos dados proporcionados pelos 5 sentidos, que são ver, ouvir, tocar, apalpar, degustar, cheirar, obviamente, exigem que toda informação que a ele chegue tenha por fundamento os sentidos externos. Quando alguma informação chega ao centro intelectivo desprovida dos dados sensoriais externos, simplesmente é rejeitada pelo fato mesmo de que não é compreendida. Se tem fixado as suas atividades no centro de gravidade do intelecto, não é possível que possa entender coisas que não pertencem ao intelecto. Um quarto nível de homem é diferente. No quarto nível de homem encontramos nós o perfeito desenvolvimento e equilíbrio harmônico de todos os centros. No quarto nível achamos perfeita harmonia e concordância rítmica no funcionalismo dos 5 centros da máquina. Para chegar ao quarto nível há que desenvolver integralmente todos os centros. Ninguém poderia desenvolver os 5 centros da máquina se rejeitasse todas aquelas atividades que no mundo existem. É claro que tudo o que há no mundo serve para o desenvolvimento de cada uma das partes dos centros. Não está demais saber que cada um dos centros da máquina possui diversas partes. O centro sexual trabalha harmonicamente e se desenvolve harmoniosamente mediante a transmutação da energia criadora. O centro instintivo não precisa passar por nenhum regime educativo, bem pode ele nos educar, pois é quem nos mantém vivos, quem regula todas as atividades do organismo e as dirige sabiamente. Quando nós queremos ensinar ao centro instintivo, nos expomos a perder a vida ou a nos enfermarmos. Não está demais recordar que não funcionara jamais o coração, nem o fígado, nem os rins, se não possuíssemos em nossa natureza o centro instintivo. O centro motor ou do movimento educase mediante hábitos harmônicos, revisando detidamente toda a nossa conduta habitual, eliminando determinados hábitos, tomando outros, eliminando os que não nos convêm, selecionando, aprendendo novos hábitos que sim nos convêm, praticando determinados exercícios ou simplesmente esportes saudáveis, caminhadas ao ar livre. Também se desenvolve aprendendo atividades relacionadas com o trabalho manual, seja na mecânica, o manejo de automóveis, de bicicleta, ou simplesmente montar a cavalo, ou nadar, etc., etc. O centro emocional pode desenvolver-se em sua forma superlativa mediante o cultivo das artes. Não está demais aprender a tocar algum instrumento, escutar Beethoven, Mozart, Liszt, apreciar a beleza estética, saber pintar, etc. O centro intelectual pode desenvolver-se mediante o estudo da botânica, da astrologia, da medicina, simplesmente estudando o esoterismo, etc., etc., etc. Indubitavelmente, ninguém poderia, por exemplo, chegar a ser homem número 3 sem haver passado pelos níveis intermediários. Se alguém encontra-se no nível meramente instintivo e deseja converter-se em homem mais elevado, sair do estado meramente instintivo, ou seja, o número 1, converter-se no homem emocional, que é o nível 2, teria que dar-se conta de que sua vida instintiva absorve totalmente as atividades de sua existência, de que somente vive de acordo com os instintos animais, poderá compreender tudo isso e desenvolver logo inteligentemente em sua natureza o aspecto emocional. Assim, pois, o primeiro homem é o número 1, o instintivo, o segundo, o emocional, o terceiro, é o intelectual. Quem quiser fixar seu centro de gravidade no intelecto, pois terá que estudar, analisar, compreender, e uma vez que desenvolvemos estes centros devemos equilibrar-nos harmonicamente. Quando um analisa detidamente os 5 centros da máquina, pode dar-se conta de que a Torre de Babel está formada pelos homens número 1, 2 e 3. É nessa torre onde existe a confusão de línguas, onde ninguém entende a ninguém, onde se processam todas as guerras, onde se formam todos os conflitos da humana espécie. Observese cuidadosamente as atividades da raça humana, observese as guerras e os problemas de toda índole. É lógico, na Torre de Babel fraguarão-se todos os problemas da humanidade. Para além dessa torre estão os homens do quarto nível, as pessoas que têm já os 5 centros da máquina em total equilíbrio, as pessoas que já não têm fixado seu centro de gravidade no intelecto exclusivamente, ou na parte puramente mecânica e emocional, ou exclusivamente na questão do instinto. Os homens do quarto nível buscam, querem saber algo mais, anseiam, precisam inquirir, indagar, aspiram a conhecer o significado da vida, pressentem que a vida deve ter alguma significação, que tudo isto tem que ter algum sentido, e em seu desejo pois de querer saber, não se contentam com os conceitos meramente intelectivos,
não lhe satisfazem, esses são os que estão buscando por aqui, por ali e acolá. Os homens do quarto nível são, pois, a esperança do amanhã. Existem também as pessoas do quinto nível, são poucas, mas existem. Os homens do quinto nível são os que se deram o luxo de fabricar para seu uso pessoal um corpo astral. Indubitavelmente, a fabricação de um corpo astral é um luxo que muito poucos podem dar-se. Não é urgente para o viver possuir um corpo astral. O corpo físico, como quer que está dotado de um fundo vital orgânico, é claro que possui, em si mesmo, todos os princípios que se necessitam para existir. O corpo astral é diferente. Alguém sabe que tem um corpo astral quando pode usá-lo, como as mãos, como os pés, quando pode viajar com esse veículo fora do corpo físico, quando pode transportar-se a qualquer lugar remoto da Terra ou do infinito com ele mesmo. Para fabricar o corpo astral precisase forçosamente transmutar o exogejari, ou seja, o esperma sagrado, em energia criadora. Obviamente, tal energia, em si mesma, é o famoso hidrogênio sexual Si-12. Quando cristaliza dito hidrogênio em nossas células e no interior de nosso organismo, vem tomar a figura maravilhosa e extraordinária do corpo astral. Não está demais afirmar de forma enfática que esse veículo sideral também tem seu sangue e suas funções. O ambledzo do ser, ou seja, o sangue mesmo do corpo astral, as partículas do ambledzo, estão contidas no sangue do corpo físico. O ambledzo do ser é elaborado com as vibrações magnéticas que vêm dos planetas do sistema solar. Tais vibrações magnéticas são assimiladas em nós pela respiração e através dos poros. Sofrem em nosso interior distintas combinações até que por último se convertem no famoso ambledzo do ser, no sangue mesmo do corpo astral, esse sangue que circula pelas veias de dito veículo sideral, mas como já disse, há que primeiro fabricar o corpo astral. Muitos pseudocultistas e pseudoesoteristas creem que tem tal veículo e estão equivocados. Aquele que haja chegado ao perfeito despertar da consciência, poderá evidenciar por si mesmo que a maioria da humanidade ainda não possui esse veículo, que são muito raros os que realmente o têm. Para falar em uma linguagem acessível a quem me escute, poderei dizer-lhes que aqueles que ainda não possuem esse corpo, fora do corpo físico parecem fantasmas, mas quem possui o veículo sideral, fora do corpo físico se lhes vê revestidos de uma personalidade definida. Assim, pois, é maravilhoso fabricar-se um corpo astral. Os homens de quinto nível obviamente tiveram que lutar muitíssimo para poder criar-se esse veículo. Só, repito, mediante a transmutação do esperma sagrado é possível criar dito veículo. O corpo astral em si mesmo é um organismo precioso regulado por 24 leis cósmicas. Quem se deu o luxo de criar-se o veículo sideral, precisa alimentá-lo. Só é possível alimentar esse veículo mediante a transmutação do hidrogênio 48. Todas as impressões sensoriais externas, se são devidamente transmutadas por nós, convertem-se em hidrogênio 24 que serve para alimentar o corpo astral. As impressões sensoriais externas são hidrogênio 48 e isto já o explicamos antes. Alguém pode transmutar o hidrogênio 48 em 24, quando alguém aprende a controlar as reações meramente mecânicas, está transmutando o 48 em 24. Aprender a receber com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes, eis aí uma chave para transmutar o hidrogênio 48 em 24, vencer as tentações provenientes do mundo sensorial, do mundo físico. Eis aí um sistema para converter o hidrogênio 48 em 24, jamais reagir violentamente ante os impactos provenientes do mundo exterior, assim também convertemos o hidrogênio 48 em 24, etc., etc., etc. Para além das pessoas de quinto nível, estão os homens do sexto nível. Entendase por homens de sexto nível, aqueles que desenvolveram em si mesmos a razão objetiva, aqueles que possuem um corpo mental individual. O erro de muitos pseudoesoteristas e pseudocultistas consiste precisamente em crer que todo mundo possui um corpo mental. Quem tenha despertado de verdade completamente nos mundos superiores de consciência cósmica, poderá evidenciar por si mesmo e de forma direta, mediante seu próprio sentido espacial, o cru realismo de que as pessoas não possuem um corpo mental. Realmente, só homens do sexto nível possuem dito corpo. O corpo mental, o corpo da razão objetiva, é algo maravilhoso. As pessoas não têm uma só mente, mas muitas mentes.
Como quer que cada um dos defeitos psicológicos que carregamos em nosso interior está personificado por um eu, obviamente possuímos muitos eus, e cada um destes tem seu próprio critério, sua própria maneira de sentir e sua própria maneira de agir. Cada um dos eus que em nosso interior habita é como uma pessoa distinta, por isso temos dito claramente que dentro de cada pessoa distinta há muitas pessoas. Agora entenderão vocês o porquê afirmamos de forma enfática que o humanoide é uma mera máquina, que os seres humanoides são máquinas. O que agora também entenderemos é porque há tantas contradições em cada pessoa, uma é a pessoa que jura amor eterno e outra é a pessoa que diz que nada tem que ver com esse juramento. Um é o eu que jura lealdade à gnosis e outro que não tem nenhum interesse pela gnosis. E todas essas pessoas, todos esses eus, possuem cada um sua própria mente. Assim pois, dentro de cada pessoa há tantas mentes quantos eus existem. Mas mente individual somente a possuem aqueles que se fabricaram o corpo mental. Dito corpo elaborar-se, vem cristalizar-se, tomar forma mediante a transmutação do esperma sagrado. Quem passou a ser pessoa número 6, obviamente teve que fabricar-se o corpo mental. Esse veículo alimenta-se com o hidrogênio número 12. Quem aprende a transmutar as impressões do mundo físico, que são o hidrogênio 48, obviamente elabora o hidrogênio 24 com o que alimenta o corpo astral, o excedente de dito hidrogênio converte-se em hidrogênio 12, com o que se alimenta o mental. Quem possui um corpo mental pode usá-lo para viajar com ele de planeta em planeta. Quem possui um corpo mental individual, possui também a razão objetiva. Muito mais além do homem número 6, está o homem número 7, o homem causal, o homem que se fabricou o corpo da vontade consciente ou corpo causal, o homem autêntico. Agora compreenderão muitos esoteristas porque afirmamos de forma enfática que o mundo causal é o templo da grande loja branca. Isso é lógico, essa é a região do homem verdadeiro, tem que ser por antonomasia também o templo da fraternidade oculta. Os mestres da grande loja branca têm seu centro de gravidade estabelecido firmemente no mundo causal e de ali se projetam para o mental ou para o astral ou para o físico, mas seu centro específico de gravidade está estabelecido no mundo das causas naturais. O homem, pois, do sétimo nível, é o homem causal, o homem verdadeiro, o homem real, o homem autêntico. Para fabricar-se um corpo causal há que transmutar o esperma sagrado, só assim é possível mediante as manipulações com o hidrogênio sexual C12 criar dito veículo. Obviamente tal corpo alimenta-se com o hidrogênio 6. É claro que o excedente do hidrogênio 12, que serviu para alimentar o mental, converte-se em 6, com o qual se alimenta o causal. No mundo das causas naturais encontramos pois os homens autênticos, os homens reais, os homens de espírito, eles trabalham nessas regiões ajudando a humanidade, desde ali se projetam para os diversos mundos para assistir aos que sofrem e para laborar em favor da grande causa. O homem causal tem em si mesmo encarnado seus princípios anímicos e espirituais. Assim pois, o homem número 7 é o homem autêntico, o homem que cristalizou alma, que possui espírito e que tem os corpos existenciais superiores do ser, o homem que verdadeiramente pode chegar a fusionar-se com o divinal. Dizem as tradições Nahuatl, que os deuses fizeram os homens de madeira e que depois os fusionaram com o divinal, também afirmam de forma enfática esses velhos códices mexicanos, que nem todos os homens logram fusionar-se com a divindade. É pois urgente entender que para ser homem verdadeiro há que ter-se criado os corpos existenciais superiores do ser. Mas em realidade isso não é tudo, aqueles que não se fusionarem com seu próprio logos íntimo, com sua própria divindade interior, fracassarão, terão que involucionar nos mundos submersos até a morte segunda, para recomeçar uma nova jornada evolutiva. Assim pois que não basta criar homens, é necessário que estes se integrem no divinal e isso é muito importante. Quando um homem não se fusiona com a divindade, converte-se em Anasmussen com duplo centro de gravidade, e estes Anasmussen têm que entrar nas involuções submersas inevitavelmente. Existem 4 classes de Anasmussen, a saber, primeira, a daqueles que somente possuem corpo físico, são pessoas dedicadas ao mal, o ego nelas elabora certa substância que os faz Anasmussen, por comum são feiticeiros e pessoas da magia negra. Afortunadamente esta classe de Anasmussen não são imortais, como quer que não possuem os corpos existenciais superiores do ser, depois da morte perdese, neles, o que haja de Anasmussen.
Quem não criou sequer um corpo astral, depois da morte não é mais que um monte de demônios, um monte de eus que funcionam por aqui e por ali, funciona livremente, movem-se em todas as direções, não têm uma verdadeira realidade, são pessoas que não lograram a imortalidade. Quando retornam esses egos, formase uma nova personalidade para existir. Quem possui um corpo astral, é distinto, no entanto, apesar de haver logrado a imortalidade, dedicar-se à magia negra, assim se desviam, convertem-se também em Anasmussen, de segunda classe. Esta classe de Anasmussen em novas existências não eliminam o que de Anasmussen tem, certas substâncias tenebrosas, um algo fatal, então terão que retornar em organismos animais e involucionar com corpos de animais, até que eliminem o que tem de Anasmussen. A terceira classe de Anasmussen está formada por aqueles que criaram todos os corpos superiores existenciais do ser, por homens verdadeiros, no sentido mais completo da palavra, mas que não dissolveram o ego e que se foram pelo sendeiro das trevas. Tais Anasmussen, se não eliminam esse algo fatal do Anasmussen, terão que involucionar entre das entranhas da terra, dentro dos mundos infernos até a morte segunda. Por último existe uma quarta classe de Anasmussen, está formada por aqueles que alcançaram os estados de anjos, arcanjos, principados, potestades, virtudes, tronos, querubins, etc., etc., serafins e muito mais, se não eliminam o que de Anasmussen tem. Esse hálito fatal formado pela magia negra ou pela feitiçaria, terão que involucionar também entre as entranhas da terra até a morte segunda. Eis aí os anjos, arcanjos, principados, etc., etc., negros, de que nos fala Dante na Divina Comédia. Exemplos concretos desta última classe de Anasmussen, temos nos seguintes personagens: Andrameleque, Moloch, Naemar, Lilith, etc. Tais criaturas chegaram a estados angélicos superiores. Moloch, por exemplo, foi um trono e agora é um habitante dos mundos infernos, é um Anasmussen no sentido mais completo da palavra, pertencem à quarta classe de Anasmussen. Assim, pois, que um Anasmussen não é mais que um fracasso da mãe cósmica, um aborto da mãe divina. Quem está fabricando os corpos existenciais superiores do ser, se não quer converter-se em Anasmussen, terão que lutar muito contra si mesmos, eliminar os elementos inumanos que carregam em seu interior, ou seja, desintegrar o eu da psicologia, reduzir à poeira cósmica todos esses elementos que constituem o ego, o mim mesmo, o si mesmo, só assim poderão salvar-se do perigo de converter-se em Anasmussen com duplo centro de gravidade. Até aqui, pois, a palestra de hoje. Se há alguma pergunta que vocês queiram fazê-la, bem podem fazê-la nesta gravação com inteira liberdade, que será respondida. Bom, como não escuto perguntas, despeço-me. Que a paz seja com vocês, queridos irmãos gnósticos que escutem esta gravação. Paz inverencial. Samael a um Veor.